Evangelho disruptivo. Primeiro ponto, que o Evangelho é uma pessoa. Então essa primeira quebra, essa primeira disrupção, esse primeiro rompimento é que este Deus, na verdade, é uma pessoa. Por aí você já teve uma ideia totalmente contrária das grandes religiões. Dessa vez você tem um Deus que na verdade é um ser humano que é Deus, está aí o aspecto da deidade, um Deus que tem a capacidade de amar, um Deus que tem a capacidade de morrer, de chorar, de comer, de transitar, de ter afetividade, de se encarnar, de tabernacular entre as pessoas. Um Deus que está, na verdade, dizendo, olha, se você quiser ficar, se você quiser ir. Então, um Deus totalmente diferente, que precisou se humanizar, se encarnar, para aprender na interação com o ser humano, para ser validado aí naquilo que Deus queria dele. E isso é totalmente contrário do que a religião dizia. Então isso é muito importante. Esse Deus então é um caminho. Esse caminho é uma pessoa. Essa pessoa morreu. Essa pessoa foi, mandou um espírito e agora esse espírito habita dentro de você. Você quer uma doideira maior do que essa? Então o evangelho disruptivo já começa com esse primeiro ponto. Já totalmente quebrando os paradigmas, endoidecendo a religião. Segundo ponto, vá comigo por gentileza no Romanos capítulo 10, lá no versículo de número 4, onde vai dizer que em Jesus finaliza toda a lei. Aí a piração agora começa. Como é que esse evangelho é disruptivo? Lá no versículo de número 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Olha que doideira, tudo que se viu no Antigo Testamento, tudo se encerra nele. Então é nele, como diz o texto aqui, o fim da lei é Cristo. Onde que a lei finalizou? Poxa, cara, que visão maravilhosa. Olha só, vou colocar aqui para você esse livro, a Lei, Graça e Santificação, do Russell Shedd. É o livro que me salvou por mais de uma década e é o livro atualmente, ainda assim, de maneira um pouco mais, é uma teologia muito profunda, mas muito simples. O Russell Shedd já faleceu. E com um texto maravilhoso que vai te dar um grande embasamento sobre esses pontos que eu estou te falando aqui agora, sobre lei, graça e santificação. E nesse livro o Shedd aborda profundamente essa questão da justiça em Deus e por que os fariseus se tornaram legalistas. Ok? Mas enfim, depois eu vou deixar o link para você, você vai atrás e pesquisa esse livro também, tá certo? A terceira coisa do evangelho disruptivo é que em Jesus você vê esses binômios totalmente quebrados, portanto foi uma disrupção imensa, como por exemplo, se bater de um lado, você oferece a outra face. Se te pedir 50 milhas, você anda 100. Quem tiver 2 túnicas, dê uma. Então você percebeu que agora você não precisa de pecar, porque o pecado habita no coração. Eu não preciso achar que para trair, para adulterar, eu preciso que necessariamente ir lá e cometer o crime e que tem que acontecer a coisa. Não, a coisa, na verdade, acontece aqui. Que o pecar já está na intenção, que a língua ninguém controla. Então, essas foram coisas que Jesus já veio destituindo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus desarmou completamente a religião. E é nesse sentido aqui onde Jesus vai trabalhando essas questões desses binômios, que nele se encerra todas as coisas. Qual Deus que você já viu com essa capacidade de dizer, ame os seus inimigos? Orai por aqueles que vos perseguem. É doideira ou não é? A outra coisa que você percebe é que Jesus instala um drive nas pessoas que o seguiam, que era o seguinte: eu não tenho templo, eu não tenho camiseta, eu não tenho redes sociais,
Ele instalou um drive de um reinado virtual. Isso é que é uma doideira. Só brincando um pouquinho, se você não percebeu, o Lula fez isso muito bem no discurso quando ele ia ser preso. Quando ele ia ser preso, no seu último discurso, o Lula leu a Bíblia, ele leu a Bíblia, não tem lógica. Ele simplesmente diz o seguinte: eu já não sou mais o Lula, eu não sou o PT, eles podem me prender, mas eu sou uma ideia. Eu não sou o Lula, eu sou uma ideia. E esse foi o maior drive que o Lula instalou nas pessoas, nos seus ouvintes. E foi isso que Jesus também fez. A outra coisa maravilhosa é que se você conseguir perceber, agora eu vou precisar ler que eu anotei muita coisa, eu não quero perder, tá bom? Eu coloquei aqui, olha, é um reino sem armas, sem templo, sem justos, sem sacrifício, é onde o maior na verdade é o menor, onde na verdade aquele que se sente o maior é aquele que serve. Percebe? Então é tudo aí o contrário, cara. É um homem simples, olha o nosso Deus e nosso Senhor. É um homem simples que fala com o peixe, que dá ordem para o mar, que fala com as árvores, que ordena demônios, que recebe lunáticos, tá vendo? Que constrange pessoas pelo olhar, causa ódio, constrange pessoas quando ele ama, quando ele toca, causa um dissabor quando ele dá o silêncio, dá as costas às pessoas. É essa pessoa que é completamente disruptiva. Então isso é completamente fora da caixa. Eu não sei se você está conseguindo perceber essa lógica que eu venho falando com você durante 7 módulos. Certo? Eu acho que boa parte de muitas igrejas que às vezes nós frequentamos, igrejas honestas, que foram pastores que foram honestos, uma convivência que foi honesta, mas era muita doideira que se transitava, era muita loucura que se transitava. E quando eu começo a te falar essas coisas, pelo menos eu tenho a impressão quando eu falo e eu mesmo escuto, que é o seguinte: será que alguém está me ouvindo? Você está me ouvindo? Vou perguntar de novo, você está me ouvindo? Último ponto para a gente ir depois para o eixo aí do sentido e propósito, é que Jesus não tinha uma bandeira específica, ele não tinha um avatar específico. Se você olhar aí, lá no... eu acabei não falando com vocês no 10:11, né? Será que dá para ler ainda? No versículo 10:11, é quando ele fala do bom pastor, acabei que não falei, era para ter lido com você. Mas o avatar específico, esse texto eu quero ler, é o João capítulo 1, eu já falei desse versículo com vocês, em outros vídeos, e o versículo de número 12, o versículo 1 e o versículo de número 14, quando ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu acabei de dizer para você que ele não tinha um avatar específico. Depois um pouquinho aí no versículo de número 14, para finalizar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, na verdade, quem é esse Jesus aí, hein? Esse Jesus é esse Jesus virtual, digitalmente aí, é como se ele estivesse dizendo no seu chão e na sua própria história: eu sou isso que vocês estão vendo. Eu estou tabernaculando entre vocês. Tanto é que, se você perceber isso nos evangelhos, as maiores revelações de Jesus, da pessoalidade de Jesus, Jesus diz para pessoas das quais a igreja não diria. Para uma prostituta, se revelaria para um camarada no meio do nada, se revelava para a gente que tinha a capacidade de negá-lo. A Jesus deu grande intimidade para pessoas que o traíram. Então, se você perceber como é que esse eu sou, ele não ter um avatar, ele não ter um ícone que o representava, pois é, ele dizia, pois é, eu sou esse aí, ó, esse disrupimento das estruturas. Eu sou esse que caminha entre vocês. Quem é esse aí? Elias? Não sei o quê? O que é ele? Parece um profeta? É ele ou devemos esperar outro? Ele dizia, então, vai lá e diz que os coxos estão andando, e os cegos estão vendo, e os mudos estão falando. Então, é esse que anda entre vocês. Então, só por aqui, se deu para você começar a perceber que esse primeiro eixo do evangelho disruptivo é o evangelho que rompe com essas estruturas
das quais nós achamos que são estruturas que são fixas, que são estruturas pelas quais Deus criou para Ele, no qual a minha igreja é a sua igreja. Não, pelo contrário. Esse evangelho disruptivo, com sentido e com propósito, passa por essas quebras de paradigma aqui. Ok? Vai aí para o seu próximo vídeo, onde nós vamos falar agora especificamente sobre sentido e propósito desse evangelho disruptivo.